O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, conforme você que nos privilegia com a sua preciosa audiência tem acompanhado, continuamos ainda repercutindo o resultado das recentes eleições. Até porque se mostra, desta maneira, a composição de novos cenários, tanto no que se refere ao país, com a eleição de Jair Messias Bolsonaro para a nossa presidência, como também para o governo do Estado que elegeu e escolheu e votará a escolher, por sua maioria, o juiz federal Wilson Witzel para exercer esta função nos próximos 4 anos. Portanto, o momento agora é de avaliação, de análise e de reflexão desses resultados que foram colhidos nas urnas, mostrando, inclusive, um perfil eleitoral muitíssimo diferente e que aqueles agentes públicos que têm as mesmas pretensões devem estar absolutamente atentos. A manifestação dos eleitores, eu diria até de forma indignada, revoltada e contestando o modelo vigente, mostram uma nova forma de se administrar as instituições públicas, até porque, conforme eu sempre digo, o voto não aceita desaforo e, quando é desvalorizado, torna-se um equívoco que pode ser renovado a cada 4 anos. Então, o mesmo eleitor que promoveu essas escolhas poderá refazê-las ou confirmá-las daqui a 4 anos. E certamente também teremos este comportamento daqui a 2 anos para as eleições no âmbito municipal. Portanto, esta edição, ainda refletindo o resultado final dessas eleições, estará tratando, sobretudo, das expectativas e perspectivas para o governo do Estado do Rio de Janeiro, com ênfase para a região serrana e com um olhar muitíssimo especial para Nova Friburgo. É preciso entender que essas eleições, que aparentemente não têm vínculo no âmbito municipal, certamente têm interferência decisiva nesse cenário. Precisamos continuar tendo as nossas representações na Alerj, na Câmara dos Deputados e, sobretudo, com vínculos entre essas autoridades que foram eleitas. Nova Friburgo não pode novamente padecer de um ostracismo político, em que há algumas décadas não tínhamos representantes diretos. E aí dependíamos da generosidade, se é que assim podemos chamar, de candidatos eleitos em outras regiões. É preciso fortalecer esses elos, essas ligações e, sobretudo, acompanhar o mandato dos eleitos. Não basta votar e eleger, tem que acompanhar e fiscalizar. Sendo assim, teremos a oportunidade, nesta edição, de conversar com um ilustre e conhecido vereador que conhece, talvez da melhor forma possível, as pretensões do futuro governador do Estado. Até porque este ilustre vereador esteve ciceroneando, que é um termo ótimo nessas ocasiões, o então ilustre juiz federal, quando então se lançava na condição de pré-candidato pelos meses aí de abril e maio. 6 meses depois, com o resultado definido,
este mesmo ilustre vereador retorna para justamente apresentar as pretensões do futuro governador. Qual é o seu estilo que vai predominar na sua administração? Qual o seu critério na escolha do seu secretariado? Temos esperanças, expectativas de tê-lo realmente como um forte aliado de Nova Friburgo e região? Essas questões serão tratadas em mais esta edição inédita do programa Cidade Real, que tem, obviamente, a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, e que conta, obviamente, com a indispensável confiança dos nossos apoiadores financeiros, mais uma vez, nesta edição inédita, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 5 de novembro de 2018. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. O tempo não volta atrás, mas a máquina do tempo existe e se chama fotografia. Priscila Cardinô, 981 56 91 95. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Nova Friburgo mais verde. O que você faz pelo meio ambiente? Precisamos fazer da nossa cidade uma Nova Friburgo mais verde, mais sustentável e mais viva, não acha? Claro, cuide do seu lixo, não desperdice água e poupe energia. E as árvores? Queremos reflorestar Nova Friburgo. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos, a cidade de todos os povos. Apoio EBMA. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de prevenção nas noites de segunda-feira. Terminado o mês de outubro, iniciando-se o mês de novembro, a cor adotada para este mês é o azul. Você que nos assiste nesse momento já observa que o ilustre apresentador está trajando ou adornado por um lacinho azul que, neste momento, é mostrado com riqueza de detalhes pelo nosso apaixonado repórter cinematográfico Charles J.R., que se esmera nesses takes. Ele que cada vez mais está submisso, romanticamente, obviamente, à queridíssima Ana Carolina, sua namorada, que me traz ótimas recordações, porque trata-se do nome da minha primeira namorada há décadas, sem revelar quantas são, obviamente, para não me trazer constrangimentos. Mas este mês é dedicado a estimular esta campanha de prevenção ao câncer de próstata. É um assunto ainda, eu diria, meio que delicado por conta do inexplicável e inadmissível preconceito dos homens, mas, de toda forma, os índices são alarmantes. E, numa próxima edição, estaremos apresentando essas estatísticas que mostram um quadro
tanto ou mais grave no que se refere ao câncer de mama entre as mulheres, por conta, sobretudo, do preconceito. Você que nos assiste e nos ouve nesse momento, porque também este programa é reapresentado pela Rádio Conselheiro FM, deve realmente tomar essa iniciativa. Você, caro amigo, vença esse preconceito, supere esta atitude absolutamente inadmissível, incompreensível e cuide-se. Procure fazer esta avaliação médica. É importante, é necessário, sobretudo a partir dos 45 anos. Procure neste mês, que é dedicado a esta proposta, cuidar de si, porque isso se reflete na sua autoestima. Novembro Azul é um mês especialmente dedicado a este momento, mas que também deve se estender por todo este ano. E durante todo o mês de novembro estaremos exaltando e enaltecendo e estimulando esta campanha. Finalizando, um recado bastante interessante. Procure seu médico. Ele quer ter um dedo de prosa com você, se é que você está me entendendo. Trata-se de uma piada pronta, mas que eu não poderia, evidentemente, me omitir diante do quadro. E todos que aqui estão, inclusive o nosso ilustre convidado, se diverte nesse momento, porque cabe o alerta divertido e bem-humorado, mas, sobretudo, que tem por intenção provocá-lo nesta atitude de preservação da sua saúde. Vale realmente procurar esse atendimento e, finalizando, até porque, caso haja alguma anomalia, se detectada no seu início, as probabilidades de cura são enormes. E aí queremos saudar o ilustre companheiro, preocupado tricolor e distinto vereador municipal, Paulo Sérgio Loubach. Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem honradas com a sua presença. Muito obrigado, Zuri. Eu é que agradeço, é um prazer estar aqui. Eu sou o seu espectador assíduo de toda segunda. Gosto muito aqui, vou aproveitar a oportunidade. Sim, amigo. Quando você aperta aqui o nosso ilustre professor Jorge de Carvalho, o articulista político. Tem isso. Sabe tudo de política, como você diz, a rapoda felpuda. Felpuda, é verdade. E aprendo muito, né, com a fala de vocês aqui, porque o aprendizado é uma constância, né? Então, para mim é um prazer enorme estar aqui, principalmente nesse momento importante, né, dessa guinada que o nosso Estado vai dar com certeza a partir do próximo ano. E aí, Sérgio, já lhe provocando no seguinte sentido, no que se refere ao aprendizado. Você que está na condição de vereador municipal, mas evidentemente existem outras perspectivas muito sólidas e consistentes para a sua atuação no governo do Estado. O que aprendeu nessas eleições? Quais foram as conclusões que você absorveu diante do comportamento do eleitorado, tanto no primeiro quanto no segundo turno, para os poderes legislativo e executivo? É verdade, Zuri. Foi um aprendizado para todos, né? Eu, desde lá de trás, quando, junto com o meu grupo, a gente viu essa possibilidade de disputar uma eleição de deputado estadual, né? É a terceira eleição que disputo na vida. A primeira, para vereador, tive 1.103 votos, fiquei na suplência, assumi o mandato por 10 meses. Na segunda, a gente praticamente dobrou a votação, hoje eu estou no mandato, como titular do mandato, 1.983 votos. E achávamos que era o momento da gente alçar um voo maior aí. Mas desde lá de quando a gente já definiu, eu entendo o seguinte, em relação à Operação Lava Jato, né, o eleitor passou a ser mais seletivo e nós pudemos ver resultado no dia da eleição.
porque ao ligar a TV pela manhã, na hora do almoço, à noite, o que os eleitores, o que o munícipe, o que o cidadão do Estado do Rio, o que o brasileiro estava assistindo? Era político envolvido com desvio, alguns empresários envolvidos. Então o povo ele começou a prestar atenção na política como nunca tinha feito. Como nunca tinha feito. E o conhecimento, né, você vai vendo, vai aprendendo, vai conhecendo, te torna mais seletivo. Então, isso para mim ficou muito claro. Desde lá de trás, nas nossas rodas de conversas, de montagem de estratégia, eu já esperava uma eleição ímpar. Ímpar? Para mim foi uma eleição ímpar na história desse país. Por quê? O presidente da República ganhou a eleição praticamente sem sair de casa, só pelas redes sociais. E nós tínhamos aqui, trazendo agora para o nosso estado, um candidato a governador que desde o primeiro instante, quando eu o conheci, aí eu faço essa ligação com a Lava Jato, porque ele era um juiz federal, que já atuou na vara penal, na criminal, em outras varas. Eu sabia que ele era o candidato que o eleitor queria. Porém, nós tínhamos dificuldade de dar essa visibilidade para ele. Isso foi muito sentido no primeiro momento. Mas eu tinha dentro de mim essa impressão, porque a cada pessoa que eu o apresentava, a pessoa dizia, Sérgio, esse é o candidato certo, é esse candidato que eu quero. Agora, o PSC é um partido médio para pequeno, e desde quando, num evento na Senador Dantas, lá na sede do partido, no Rio de Janeiro, eu fiquei muito preocupado, porque ele assinou a ficha de filiação, que automaticamente, pela incompatibilidade, ele estava deixando a magistratura. Ali uma coisa que foi feita dentro de um contexto. Logicamente, ele já tinha se exonerado antes, ele não é aposentado, ele se exonerou em março. Ele se exonerou em março. E o partido não soube aproveitar aquele momento, porque eu conheço pouco da história política. Quantas vezes um juiz largou a magistratura para disputar uma eleição no estado do Rio? Então eu fiquei preocupado, tinha muita gente, mas pouca mídia e muita gente nos corredores, não puderam nem ter contato. Mas em todo instante eu acreditei que ele seria o candidato ideal. Então o que aconteceu? Quando a população conheceu o Dr. Wilson, na verdade ele surfou na onda do Bolsonaro, que mudou todo o cenário político. Ele e muitos outros. E muitos outros. Ele teve essa perspicácia, né, de surfar nessa onda, principalmente quando ele começou a aparecer muito com o candidato eleito a senador, o Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Então ele começou a ter a visibilidade que ele precisava. E na quinta-feira anterior ao dia da eleição no primeiro turno, ele me ligou à noite, me perguntando como estava aqui. E eu disse que estava bem, a aceitação estava muito boa, todo o nosso material foi feito com ele. E ele falou, Sérgio, nós vamos para o segundo turno. Só que eu achei que o resultado seria outro, ele estaria em segundo, né? O candidato adversário estaria com mais votos que ele. E no domingo, realmente, eu fiquei surpreso com a votação expressiva. E ele comentou com a gente que, quando ele viu o resultado, ele caiu de joelho agradecendo a Deus, porque foi uma quantidade de votos assim, absurda. Inesperada. Inesperada, né? A realidade é essa. Mas é aí que vem justamente a seletividade do eleitor. E eu acredito que esse mesmo que colocou lá, tira. E isso é muito bom para o nosso país. Cada vez mais você está se livrando dos votos de cabresto, né? Eu morei no Nordeste, Zuri, trabalhei na indústria farmacêutica durante 10 anos e gerenciei 4 estados no Nordeste, de Alagoas até o Rio Grande do Norte. E lá, ninguém me falou não. Eu via no interior, principalmente no sertão, as pessoas dizendo que conheceram pessoas que tomavam chá com Santinho e Miguel Arraes. Que isso? Então, isso aí está acabando. Vide a família Sarney no Maranhão. Então, a coisa está diluindo mais. Isso é muito positivo, porque você está se livrando do voto de cabresto. Então, essa eleição nós temos que aprender muito com ela. Nós temos que saber, a responsabilidade ela cresceu muito mais. Hoje, o cidadão ele espera muito mais do homem público do que no passado. Ele não queria saber de política. Hoje em dia não é assim. E tem um fator, Sérgio, que
que foi decisivo e será decisivo por todas as eleições, que são as redes sociais. Exatamente. Veja bem, você que é um agente político experiente, conhece as formas em que os candidatos se apresentam. Ou seja, você tem os métodos e as formas tradicionais. Propaganda eleitoral obrigatória, ela não é gratuita, tem um custo, que é pago, não existe almoço de graça. E esta propaganda é veiculada em rádio e TV. Você tem os debates entre os candidatos. Você tem as entrevistas de bancada, que se chamam, nos telejornais. E você tem o fenômeno das redes sociais, que fizeram, no meu entendimento, toda a diferença nessa campanha. Não tenho dúvida disso. Eu não sei se você tomou conhecimento de um dado muitíssimo interessante, e na edição da semana anterior conversávamos sobre este quadro. Em 2014, Jair Messias Bolsonaro tinha 204 mil seguidores no Facebook. 4 anos depois, em 2018, ele passou a ter 8 milhões de seguidores. E se você contabilizar, amigo, as outras redes, que são Twitter, WhatsApp e Instagram, 17 milhões e 600 mil seguidores. E a nossa raposa felpuda, muito astuta, fez uma conta simples, apanhando esse total e multiplicando por 13, chegou à votação de Jair Bolsonaro. Através das redes sociais, até porque o PSL também é um partido ainda muito incipiente, não tem grandes lideranças políticas no seu quadro. Segundo, o próprio presidente eleito não se utilizou do fundo partidário e com tempo de televisão que foi um pouquinho maior do que o saudoso Enéas tinha para falar o nome e o número dele na eleição para presidente. E ainda assim, através das redes sociais, ele promoveu a grande transformação que houve. E eu entendo que é inevitável. É uma maneira direta de você falar com o eleitor. E foi um fator absolutamente decisivo nessas campanhas. Inclusive, até por conta, finalizando essa minha avaliação, das restrições que a Justiça Eleitoral impôs ao financiamento de campanhas. As agências de publicidade, amigo, tiveram um recurso muito menor para desenvolverem os seus trabalhos, o que, de certa maneira, eu também entendo ser interessante porque incentiva a criatividade e o que tem que definir uma eleição, uma escolha, são as propostas, os programas, o conteúdo e não o investimento financeiro que se faz. E aí, nesse sentido, até para conhecermos melhor, qual foi a estratégia de Wilson Witzel para conseguir esse feito que ainda causa espanto, admiração e surpresa a muitos? Ou seja, as pesquisas eleitorais, que também é uma outra maneira de tentar se influenciar, e eu particularmente entendo que a Justiça Eleitoral vai ter que regulamentar isso melhor, porque a eleição ou a condução de Wilson Witzel no primeiro turno para o segundo turno foi um tapa na cara dos institutos de pesquisa, que apontavam o ex-juiz federal como 4º colocado, quando você tinha Eduardo Paes, Romário e Tarcísio Mota, e também se destacando Índio da Costa. 4º ou 5º colocado, dependendo do instituto de pesquisa. Foi um tapa na cara dos institutos de pesquisa. E como o Wilson Witzel montou silenciosamente essa estratégia que o levaram a se sagrar vencedor do pleito? Ele atuou muito na rede social. Também. Focou muito, E só para corroborar com a sua fala anterior, proporcionalmente falando, você vê, as placas praticamente não existiram mais. Isso é bom, eu sou a favor disso. Sem dúvida, sem dúvida. Aí você vai nivelando a disputa cada vez mais. E proporcionalmente falando, o Rio de Janeiro, Friburgo tinha muito mais carro com adesivo do que o Rio de Janeiro. Às vezes eu ia à capital, eu olhava pouquíssimos carros com adesivo de político.
Não sei se você prestou atenção nisso. É verdade. Em Friburgo, não. Eu mesmo foquei muito, tentei adesivar muitos carros. Adesivamos uma quantidade grande de carros. E os candidatos de Friburgo focaram muito nisso. Só que lá no Rio a gente não observava isso, nem nas outras cidades. Então eu penso que isso é uma tendência de acabar também. As placas praticamente já acabaram porque ela tinha que ser de papel, quer dizer, não tem durabilidade nenhuma, principalmente aqui na Serra, que chove, né? Praticamente não se usou. E os adesivos, lá no Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, eu observei pouquíssimos carros com adesivos, né? Aqueles perfurados principalmente. Então você vê, já é uma tendência que a coisa está caminhando para isso aí, para a rede social cada vez mais, Uri. Porque a rede social ela tomou um volume, uma coisa absurda. Incontrolável. Incontrolável. E talvez essa multiplicação do professor Jorge aí, ela pode ter sido até a maior, porque ele chegou em muito mais gente do que teve votos, sem sombra de dúvida. Sem dúvida. Mas as pessoas pelo menos passaram a entender. E foi a estratégia que o Dr. Wilson usou. Ele focou muito na rede social, muito, desde o início. Nós também aqui, guardadas as nossas pequenas proporções, eu tentei fazer o máximo que eu pude em rede social, porque você sente o feedback, você sente a resposta imediata do eleitor, ele te dá esse feedback, salvo alguns pontos fora da curva, né? Porque imbecil tem tudo quanto é lugar, na rede social Exatamente. Tem também. Mas a grande maioria não te questiona, pergunta isso ou aquilo. Então a gente pôde observar isso, que essa tendência ela não vai retroagir mais não. A tendência dela é aumentar cada vez mais, chegando num ponto de acabar até Santinho, tá? Eu vislumbro isso. Quase também não vimos. Exatamente. Nessa campanha. Exatamente. É. Apesar dessa quantidade grande de votos, foram 6 votos, da pessoa ter a necessidade da cola, mas eu vi também que o eleitor, ele mesmo queria fazer a cola dele. É uma coisa assim que eu observei muito. Logicamente, a onda Bolsonaro mexeu, isso é indiscutível, mas a tendência já está instalada. A próxima eleição daqui a 2 anos, ela já vai ter que ser pensada como essa que a gente teve que aprender agora. Eu concordo plenamente e fica aqui o alerta para aqueles pré-candidatos, porque agora as filas estão cada vez mais longas de pré-candidatos. Foi dada a largada. Foi dada a largada, exatamente. A campanha, amigo. Como na corrida de cavalo narradora. A campanha para as eleições municipais tiveram seu início já no dia 29 de outubro, dia seguinte ao término do segundo turno. E aqueles pré-candidatos que ainda se apegam a esses modelos tradicionais de placa, de faixa, de santinho, certamente vão ter que mudar suas estratégias. Agora, estamos numa fase, Sérgio, que o Wilson Witzel começa a montar o seu secretariado. Quais são as informações que você tem acerca dessa composição? As várias vezes que pude conversar com o Dr. Wilson, isso lá atrás, em maio, no café, nos jantamos juntos e tal, eu espero e entendo que ele vai montar um secretariado técnico, basicamente técnico. Técnico? Que é o perfil dele. Ele, inclusive, ele é contra esse toma lá da cá dos deputados estaduais de cargos. O entendimento, logicamente, Zuri, tudo que nós estamos falando aqui, vão sofrer adaptações, é óbvio, né? Às vezes você quer fazer uma coisa, né? Mas existe um impedimento e a política é a arte da negociação, de você poder ouvir, né? Você poder entender aquilo que as pessoas querem passar. Mas, em linhas gerais, o pensamento dele é reduzir a quantidade de secretaria, são 9 mil cargos públicos de nomeações no estado do Rio, são 9 mil. 9 mil? Ele pretende passar para 6 mil. Né? Essa já dá um corte, porque ele tem que começar cortando na carne, né? Para poder dar exemplo. Sem dúvida. E a intenção dele em relação aos deputados, que são muito importantes, é óbvio, a Assembleia tem um papel importantíssimo dentro desse cenário. Né? E os deputados que estão lá, que estarão lá, melhor dizendo, eles vão ter que ter esse entendimento, que as coisas estão mudando. E eles vão ter que se adaptar a essa nova realidade. Ele pensa em dar justamente emenda parlamentar para cada deputado. Na época chegou a falar em torno de 5 milhões por ano para cada deputado, para que ele sim possa, na sua base, escolher uma obra, uma benfeitoria, alguma coisa que ele entenda que pode dar um fortalecimento político que todo homem público procura. Então, na época, ele dizia, Sérgio, o deputado vai entrar com o projeto, se o projeto for viável, a gente vai lá e vai fazer na conta dele. Esse é o meu objetivo.
Agora, logicamente, a gente sabe que historicamente não foi assim que funcionou. Sem dúvida. Hoje não é assim que funciona. Então, isso vai ter que ter muita conversa, muito jeito. Agora, eu entendo, ele é um camarada muito preparado, Zuri. Ele nasceu em Jundiaí, de família pobre, né? Exatamente. A mãe dele é uma dona de casa, então ele veio para o Rio. E uma pergunta que eu fiz a ele, num dos nossos primeiros contatos, agora me vem à memória, doutor, por que você quer largar uma carreira que nesse momento que nós estamos aqui conversando, existem milhares de jovens brasileiros estudando dia e noite para conseguir alçar um voo como esse de ser um juiz federal, né? um dos concursos mais difíceis que existe. Ele falou, Sérgio, o Rio de Janeiro foi o estado que me deu oportunidade na vida. Ele veio para o Rio, trabalhou na prefeitura, fez um curso técnico, trabalhou na prefeitura, depois foi oficial da Fuzileiro Naval, defensor público aqui, inclusive o primeiro local aqui em Nova Friburgo. Foi a primeira cidade que ele foi atuou como defensor público. Aqui foi Nova Friburgo. Ele morou ali na estrada Friburgo-Lumiar, no Estuqui. Por isso, esse foi o motivo da gente contemplar com o título de cidadão friburguense, porque ele atuou como defensor aqui. E há 17 anos na magistratura federal. Quer dizer, e ele sempre teve desafios na vida dele que ele conseguiu lograr eles e ele venceu. Então ele disse o seguinte, eu como juiz, Sérgio, quando eu vou atuar, o mal já foi provocado. É verdade. Já existe o mal instalado. É verdade. E a gente sabe que a justiça, ela não consegue reparar tudo aquilo do dano. A gente sabe disso no dia a dia, né? Eu como advogado, a gente vê isso. O cidadão comum sente isso. Você tem o seu reparo, mas nunca na proporção do seu dano. Então ele dizia, eu agora, como juiz, quando eu vou atuar, o mal já está feito. Eu gostaria de atuar na prevenção. Então, saiba os corruptos do Estado do Rio que eles estão com os dias contados. Pode ter certeza disso, que ele não vai abrir mão da transparência no governo dele. E também me parece que ele tem uma posição assim, muito firme, parecida com a de Jair Messias Bolsonaro, no que se refere à tolerância zero com a bandidagem. Com certeza, com certeza. Por exemplo, dentro do plano de governo vai acabar a vistoria anual do Detran. Vai terminar. Vai terminar. Isso ele já me falava lá atrás, perguntou como é que funcionava, e eu disse como o sistema funciona, a indicação de quem é, de quem não é, e ele falou, eu vou acabar com isso, e vou pegar esse dinheiro e vou investir na segurança pública. Porque realmente, Zuri, é o único estado do Brasil que tem vistoria anual. Exatamente. Você tem um carro no seu nome há 10 anos, você reside em Nova Friburgo e você tem que fazer vistoria todo ano. Todo ano. Então isso é um absurdo realmente. A vistoria vai ocorrer quando houver troca de propriedade. Transferência de propriedade. Aí justifica. Sem dúvida. Aí justifica. Transferiu a propriedade e tem que passar por uma vistoria. E o cidadão tem que passar a entender, nesse novo momento, que a responsabilidade em relação ao carro, para ele, aumenta mais. Porque se você vai lá e emplaca seu carro, você sabe que seu pneu está careca, você não tem step, você está com o para-brisa... Sinalização deficiente. Aí o que vai acontecer? Quando a polícia militar dentro de um abrir e disparar, você realmente vai ser multado e deve ser multado, porque você está deixando de cumprir com a sua cidadania. A gente tem que entender que a mudança tem que ocorrer primeiro em nós, né? Dentro desse contexto. Então, quem pagar para ver vai quebrar a cara, porque a PM vai ser valorizada, não vai existir mais a Secretaria de Segurança Pública, vai ser extinta. Vai ser extinta. Vai ser extinta. Ele vai dar status de secretaria para a Polícia Civil e para a Polícia Militar. Na verdade, o desejo dele seria unificar. Só que ele fala assim, aí vai ser radical demais, vamos mais devagar, vamos devagar com o andor, vamos deixar essa nova realidade. A segurança pública vai ser tratada dentro do gabinete dele. Né? Então, a Polícia Militar e a Polícia Civil vai ter status de secretaria. E uma sugestão que eu dei, que ele também gostou muito, porque eu acredito na segurança pública feita pela polícia comunitária. A polícia junto com o povo, como nós temos aqui no bairro de Olaria, um grande exemplo a ser seguido. Em Muri nós tivemos um case de sucesso também. Inclusive, ele visitou aqui o PPC de Olaria comigo, junto com o Coronel Castelano, e ele gostou muito daquela ideia ali. Aquela segurança ali que eu acredito, é a população e a polícia junto. Então, para você valorizar isso, a sugestão que dei era você fazer, a partir desse momento, concurso para a Polícia Militar regionalizado. Porque a gente recebe muito pedido de policiais militares da nossa região aqui, que está trabalhando lá em UPP no Rio há 2, 3, 4, 5 anos. Então, até ele se deslocar para o trabalho dele, é um desgaste muito grande. Sem dúvida. E quando você... Por que o 11º Batalhão é campeão de prêmios?
Porque 95% dos nossos policiais são daqui. Residentes. Então, quando o policial nosso, do 11º, coloca a farda e sai para trabalhar, ele sabe que logo após a esposa vai sair para trabalhar, o filho ou a filha vai para a escola, ele tem interesse na segurança pública do local. Eu acredito muito nisso. E ele ainda falou assim, Sérgio, a Polícia Federal faz regionalizada, a gente pode muito viabilizar isso aí. Vamos fazer para a região serrana? Então, o cidadão daqui vai fazer esse concurso. Agora, logicamente, vai ter que ver a parte legal, né? Os impedimentos. É o que eu estou te falando. Uma coisa é o que ele deseja fazer, outra coisa é o que a gente vai conseguir colocar em prática. Agora, Sérgio, me parece que ele tem um fator que lhe favorece nessa composição, que foi uma candidatura, conforme se denomina, puro sangue. Puro sangue. Ou seja, não teve coligação com outros partidos para o governo do Estado. Para o governo do Estado. Então, isso lhe dá uma autonomia para que realmente ele faça prevalecer a sua escolha e que entendo ser tecnicamente privilegiada. Assim, os bons modelos de gestão mostram. E também, já encerrando esse primeiro bloco, aproveitando aqui a nossa expressiva audiência, formulamos o nosso convite para que, através do ilustre vereador Paulo Sérgio Loubach, poucos devem lhe chamar de Paulo Sérgio, né? Quase nenhum, isso é verdade. Mas eu tenho esse hobby de conhecer o nome completo das pessoas. A não ser minha mãe, quando ele me chamar a atenção, não é assim que a mãe faz. Chamou pelo nome completo, é que você fez alguma coisa errada. Eu tenho alguns amigos que falam a mesma coisa. Quando minha mãe me chama pelo nome completo, para porque o bicho vai pegar. Para que, quando tivermos a possibilidade de ter a presença do governador eleito em Nova Friburgo região, para que possamos ajustar as nossas agendas e tê-lo aqui, se apresentando com mais detalhes e, sobretudo, expondo as suas propostas de governo para o Estado do Rio de Janeiro. Queremos tê-lo aqui no programa Cidade Real, porque certamente a sociedade friburguense vai se sentir extremamente privilegiada com a presença do ilustre Wilson Witzel. Correto? Com certeza, eu pretendo convidá-lo para estar aqui ainda esse ano. Ótimo. Né, pelo menos um dia aqui com a gente. E com certeza a gente vai conversar com todos aqueles que nos ajudaram e que, acima de tudo, quer continuar ajudando. Exatamente. Né? A nossa região precisa muito disso. Fica o convite formalizado e registrado. Muito bem. Depois do intervalo, retornaremos com esta entrevista muitíssimo interessante em que o ilustre vereador Paulo Sérgio Loubach, ele se remexe na cadeira nesse momento, nos traz informações da capital fluminense. Você que nasceu no estado do Rio de Janeiro, querendo ou não, trata-se de um cidadão fluminense, nada tendo a ver com a sua preferência futebolística. E no próximo bloco, também iremos entender qual é, neste momento, o atual cenário que aguarda o ilustre vereador. Na Alerj, na Secretaria do Governo Estadual, em algum órgão regional, vale assistir, vale acompanhar e vale observar atentamente, até porque temos a oportunidade de continuar tendo um representante de Nova Friburgo na Alerj. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos, somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo.
Sabe aquela reforma que você adiou o ano inteiro? Vem fazer agora com a Vermar. Aqui, além das melhores condições em materiais de construção, você tem a ajuda da Lilian, nossa especialista em deixar sua casa linda. Final do ano tá aí. Bora reformar. Vermar, especialista em vender barato. Muito bem. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, evidentemente também mostrando a nossa adesão ao mês do Novembro Azul, conforme você pode observar nos trajes do apresentador. E faço essa exposição com riqueza de detalhes, porque nesse momento também temos ouvintes na Rádio Conselheiro FM. Esse programa também é retransmitido pela mesma emissora, face a uma parceria que foi muito bem consolidada entre os dois veículos de comunicação, TV Zoom e Rádio Conselheiro FM. Então, você que, por qualquer impedimento, não consegue nos assistir, certamente consegue nos ouvir com reapresentações às terças-feiras, às 20 horas, e também aos domingos, às 11 horas, como também pelo site da emissora www.radioconselheirofm.com.br ou pelo aplicativo também da rádio e também da TV Zoom, disponíveis no Google Play. Sensacional. Sérgio Lobac, Paulo Sérgio Lobac. eu quando chamo desse nome, ele olha para o lado, para ver se eu estou me referindo a outra pessoa, porque realmente pouquíssimo se trata dessa maneira. Você, amigo, teve uma votação muito expressiva, né? Tendo 8.390 votos em Nova Friburgo. 91. 8.300. Esse foi o seu, exatamente. Legal. 8.391 votos em Nova Friburgo e no estado 10.560 votos. O que mostra que a minha memória ainda está funcionando. Muito boa, parabéns. E o coloca... Fosfosol, lembra desse? Tinha isso, amigo. Fosfosol sensacional. Agora quem não se lembra de Fosfosol, exatamente. Que o coloca no início da fila para ocupar uma vaga na Alerj, caso aconteça, e que existem probabilidades concretas de que isso venha a se viabilizar. Qual é a sua expectativa do momento? Aonde lhe parece que você vai desempenhar as suas funções a nível estadual, porque certamente vai acontecer? Bom, Zuri, na verdade, né, nesse momento agora a gente tem que manter a calma, tranquilidade. O PSC tem 2 deputados eleitos, que o primeiro foi o Márcio Pacheco e o segundo foi o Chiquinho da Mangueira. Deputados que já tinham mandato, né, já estavam no mandato. O Chiquinho, não me lembro bem a quantidade, agora o Márcio já está indo para o 3º mandato. Terceiro mandato. O Chiquinho talvez até mais. E nós, Chiquinho que você se refere ao Chiquinho da Mangueira, deputado de mandato. Exatamente. E para deputado estadual, o PSC foi puro sangue. Para federal, coligou com o PROS. Então, dos 105 candidatos que nós lançamos em todo o estado do Rio, nós ficamos em terceiro, isso que nos deixa bastante satisfeitos e felizes. Sem dúvida, amigo. Pela primeira vez que a gente disputa esse pleito tão difícil, que é uma eleição de deputado estadual. Agora, eu vou me posicionar como soldado, né? Tenho um vínculo de amizade com o Dr. Wilson. Quando eu o conheci, naquele momento, eu já declarei o meu apoio a ele. Eu, na verdade, nem sabia que ele já estava afiliado no PSC e disse para ele: doutor, mesmo que o senhor não venha candidato pelo PSC, o senhor pode contar com o meu apoio, porque eu buscava um governador com esse perfil. Porque não dá para suportar mais, né? O Rio de Janeiro parece um cachorro correndo atrás do rabo, não sai do lugar. E aí sofre todo mundo, né, Zuri? Sofre todos nós. Principalmente as pessoas mais carentes que precisam de uma atuação mais efetiva, né, da coisa pública. Então a gente vai aguardar com serenidade, com tranquilidade. Tenho falado com ele, inclusive essa semana vamos estar juntos de novo. Eu quero ouvi-lo. Eu quero, caso ele entenda que eu possa ser útil, onde ele determinar, a gente vai avaliar a possibilidade. E eu gostaria muito de fazer parte do governo dele por acreditar nele, por uma coisa idealista. A verdade é essa.
né? Agora, eu vou deixar ela acontecer com naturalidade. Ele tem grandes projetos para o interior, ele sabe da importância do interior nessa eleição dele, porque ele perdeu por quantidade pequena na capital, Niterói e Rio das Flores, se não me engano, são 13 cidades. Agora, o interior, aqui em Nova Friburgo mesmo, a média dele de voto no estado foi 60%, aqui ele teve 70%. Exatamente. No primeiro turno, ele teve 41% e alguma coisa, aqui ele teve quase 48%, 47,6% dos votos. Já no primeiro turno, Nova Friburgo já deu um retorno para ele. E ele tem uns projetos bem bacana para cá. Primeiro é retornar aqueles escritórios regionais de desenvolvimento. E é uma coisa que a nossa cidade precisa, a nossa região, o nosso entorno precisa muito disso. A gente vê efetivamente o Estado atuando. Hoje o cidadão não tem essa sensação. Se você perguntar para as pessoas onde é que é a sede da Fundação Leão 13, ninguém sabe. Exatamente. Sabe nem que existe. A UDR fica ali indo para Conselheiro, mas e aí? Você quer ver a coisa acontecendo, você quer ver a placa do Estado em parceria com as prefeituras, efetivamente. Então, esse é um projeto que está dentro do plano de governo dele, seria esse escritório regional. Então, eu estou aqui para servir. Caso ele entenda que eu possa contribuir, logicamente, a gente vai analisar ou a ida para o Rio de Janeiro como deputado, ou então em qualquer lugar. O meu negócio é trabalhar para a nossa região. Mesmo que eu assuma na Alerj, obviamente, um deputado, ele é deputado do Estado. Logicamente. Mas eu entendo o seguinte, são 70 deputados. Se cada um fizer seu dever de casa, o Estado do Rio já vai crescer muito. Eu sou bairrista, meu negócio é Nova Friburgo e a nossa região aqui. Tudo que puder fazer por aqui é o que eu vou fazer. E aí, companheiro, nessa hipótese muito viável, muito factível de você estar na estrutura do governo do Estado, quer seja no Poder Legislativo ou Executivo, você pede afastamento do seu cargo de vereador, você pede exoneração, você pede... São situações distintas. Pois é. Qual é o pedido que cabe, né? O mandato do vereador cabe nesse momento? Por exemplo, se eu tiver que assumir como deputado suplente, aí eu abro mão do meu mandato na Câmara. Se por um acaso for uma Secretaria de Estado, não, eu posso pedir a licença. Eu saio, o meu vice assume e aí eu fico licenciado. Como já assumi na vez passada uma secretaria aqui, né? Então é assim que funciona. Agora, se eu tiver que assumir a minha condição de suplente de deputado, não, aí eu perco a vaga de vereador. Correto. Mas o farei sem pensar duas vezes. Sem dúvida. Porque acredito muito no governador. Sem dúvida. Eu acredito, sei da responsabilidade dele e sei dos projetos que ele tem para a nossa região. Eu tenho que fazer o que já tenho feito, lembrando muito de Nova Friburgo para ele, toda a oportunidade que tenho. Inclusive, ele falava muito no início de Friburgo, eu falei, doutor, é Nova Friburgo. Nova Friburgo. O senhor fala Iguaçu? York. Não, eu falo Nova Iguaçu. Lógico. Então é Nova Friburgo, é um detalhezinho, mas que faz a diferença, né? É o nome faz da muita cidade. diferença, é o nome da cidade. Então, todas as vezes que ele na campanha mesmo pedindo voto, ele fez regionalizado pelo Twitter, pelo WhatsApp. E aí ficou, ele falou região serrana, falou de Petrópolis, Teresópolis, São José do Bar. Aí eu liguei para ele, falou, não, Sérgio, Nova Friburgo, fazer um vídeo falando só de Nova Friburgo. Ah, então tá bom. Ele fez, fez e a gente colocou na rede aqui, ele pedindo o voto. Então, a minha intenção é essa, é ser útil para a nossa cidade, porque o povo friburguense é maravilhoso. Eu vivi uma experiência que o meu grupo no início ficou meio receoso pelo cenário político, né? De ficar no sinal pedindo voto, sem ninguém, só eu. E eu fiquei surpreso. As pessoas, a receptividade que tive das pessoas, de baixar o vidro para eu poder entregar o meu material, conversar com aqueles que pude, não tive nenhum problema. Eu fiquei assim, aquilo cada vez me entusiasmou mais, eu falava, vocês vão para o outro lado, deixa eu ficar no meu sinal aqui pedindo voto. Porque eu senti esse feedback, esse carinho das pessoas. Sem dúvida, né? Esse acolhimento. Então, a gente tem que retribuir agora, é o mínimo que eu tenho que fazer, tentar retribuir. Ele tem grandes projetos para cá. Quer ver um que eu vou te falar? Por favor. Que como é que é? ZPE, Zona de Processamento de Exportação. Ele quer montar aqui em Nova Friburgo. Você imagina a nossa lingerie tendo esse incentivo para exportar, os nossos agricultores, a nossa indústria metal mecânica. A gente vai poder fazer muito, para ganhar muito dinheiro e atrair cada vez mais investimentos para a nossa região. Ele me contou uma situação, quando ele falou dessa ideia, e está no plano de governo dele. Ele estava em Três Rios, conheceu uma geleiazinha lá, que eu não me lembro de qual a fruta, muito artesanal.
E ele tem um amigo no Rio que trabalha com comércio exterior. Fez o elo entre o agricultor e hoje essa geleiazinha está na Europa. Você acredita? Que isso? E nós temos muito isso aqui. Quando ele falou isso, eu falei, doutor Wilson, aqui nós temos muito isso. Você não tem noção. As potencialidades são enormes. Estamos produzindo morango o ano inteiro, Zuri. Imagina o nosso morango na Europa, nos Estados Unidos, nos grandes mercados. Então, o desejo é esse, é de cobrar essas promessas que ele fez aqui e de acompanhar cada vez mais para buscar para a nossa região. E além do morango, nós temos várias outras coisas. Cerveja artesanal, tem muita coisa. Exatamente. Aí. Moda íntima, cada setor dia metal mecânico, floricultura, outras plantações também muito pujantes, especialmente no que se refere à couve-flor e tal, que nos coloca em destaque. Nós temos aqui os chás. Aqui em Friburgo tem muito chá. Se você chegar nessas lojas... Às vezes chá de cadeira, né, amigo? Isso tem noite. Principalmente na prefeitura. Agora aqui... Boa, é verdade. Mas, Zuri, nessas lojas especializadas em produtos naturais, a grande maioria daqueles chás é daqui. Você sabia disso? Eu fiquei surpreso. Fiquei sabendo isso na campanha. A nossa terra, e eu diria o nosso povo, são extremamente férteis. Amigo, nós já estamos na reta final... e rapidamente... Isso é o bullying do tempo, né? Realmente telespectador assíduo do programa Cidade. Estou te falando que eu sei. Amigo, que muito nos honra e quero nesse momento agradecer a presença dos seus ilustres e atentos assessores, o Nicolas e o Tiago, que estão aqui se revezando nos registros com as suas... máquinas multifuncionais, que se chama celular, que até faz ligação telefônica, né? Para depois postar nas suas redes sociais. Quero mandar um beijo para a dona Natasha, dona Natasha, sua esposa, e lhe cumprimentar, sobretudo, pela paciência e tolerância nessa caminhada. Me ajudou muito na campanha. Porque se assim não for, dificilmente se alcança sucesso. Agora, você ainda está investido da condição de vereador. Rapidamente, não podemos, até porque não podemos nos omitir diante desse encontro. Qual a sua avaliação do governo municipal? Eu vejo o governo municipal um time mal escalado. Eu falo isso para o prefeito. Qualquer semelhança com o Fluminense é mera coincidência? Exatamente. Que, aliás, também é torcedor do Tricolor. Pois é, outro Tricolor, outro o prefeito sofredor. Renato Bravo. E eu falo isso para ele todas as vezes que tem oportunidade. Eu não sinto assim um espírito de equipe entre os secretários, entendeu, Zuri? Isso atrapalha muito a administração Sem pública. dúvida, amigo. Porque a prefeitura ela fica dividida, fica fatiada. Você tem que agrupar, você tem que criar um espírito de equipe onde o governo é um só. Então, não é nada demais um secretário emprestar uma máquina para o outro que precisa de fazer um serviço maior. Logicamente. Porque a prefeitura tem que trabalhar, ela tem que mostrar serviço para a população. E falta isso. Eu tenho falado muito isso com ele, muito mesmo. Todas as vezes que tem oportunidade, eu digo, prefeito, você está pegando ponta direita, botando de zagueiro, pegando zagueiro, botando de lateral direito, está uma confusão tremenda, por isso que a coisa não flui. Sem dúvida. E um turnover de secretário absurdo. Pois é. Me parece que, até parafraseando um ex-presidente, nunca antes na história desse município tivemos tantas mudanças no secretariado do Poder Executivo Municipal quanto no atual governo. Já passam de 30, amigo. E não temos ainda concluído metade do mandato. Ou seja, os projetos, os programas, as estratégias, as tendências sofrem uma interrupção constante em que cada um que substitui o antecessor imprime ali a sua forma de gerenciar. Que é natural, né? E, logicamente, traz seu grupo de confiança. Exatamente. Mas, para a população, existe uma interrupção. Não tem a continuidade. Não tem a continuidade, não é verdade? Verdade. Amigo, estamos já caminhando para a reta final e o programa foi muitíssimo interessante. Queremos ter mais notícias do governo do Estado. Até porque precisamos que essa ligação com o chefe do Poder Executivo Estadual continue, porque Nova Friburgo merece. Com certeza. Não é verdade? Agora, nesse momento em que você já se mostrou
tranquilo, controlado, sereno, aguardando os desdobramentos. Para aquele eleitor que, mesmo não tendo votado em Wilson Witzel, mas que certamente será governado pela sua administração, quais são as expectativas? Porque se trata, evidentemente, de uma figura que ainda não conseguiu a exposição que precisará. E aí propomos aqui uma agenda no programa Cidade Real. Para aquele eleitor, repetindo a pergunta, que não votou em Wilson Witzel, o que pode lhe garantir que realmente também será contemplado na administração estadual? Na verdade, o cidadão fluminense pode ter certeza, Zuri, que o governo do Dr. Wilson vai ser um governo austero, transparente, tolerância zero com a corrupção e, acima de tudo, o exemplo vai vir de cima. Por exemplo, dia 31 de dezembro ele vai cancelar o plano de saúde dele e dos filhos. Tem 3 filhos e mais a dona Helena, a esposa. Eles vão usar o hospital do Estado. Ah, mas ele não precisa disso. Mas isso é simbólico. E você sabe que o ser humano... também, se você me permite, como também ele já declarou que não utilizará o Palácio das Laranjeiras, exatamente, que é a sede oficial do governo do Estado. Ele mora no Grajaú, vai continuar morando no mesmo lugar, porque ele sabe que lá são 4 anos. Então vai ter que mudar filho de escola, esse transtorno. E também os filhos, quando tiver na idade de escola do Estado, também vão ser matriculados na escola do Estado. Ele falou, eu não tenho que ter plano de saúde, porque a maioria do cidadão do Rio de Janeiro não tem. Logicamente, ele teria todas as condições. Como ele hoje tem, com certeza, um grande plano de saúde. Mas o cidadão, e acima de tudo, a equipe do Estado tem que sentir que tem agora um verdadeiro líder, que vai governar através de exemplos. Tolerância zero com a corrupção. A controladoria vai ficar acima das secretarias. Acima? Acima. Por quê? Ela vai ter isenção. A controladoria e a Secretaria de Fazenda serão 2 secretarias especiais, digamos assim. E cada uma dentro da sua área de atuação. Quem controla não paga e quem paga não controla. Para justamente montar um sistema de compliance dentro do Estado. Para você acabar de vez por todas com essa corrupção que está entranhada no nosso estado do Rio há muitos anos. Sem dúvida. Agora, é um desafio. Com certeza, um grande desafio. Quebrar com todo esse histórico de corrupção em que aqueles que estão já devidamente detidos em cárceres saquearam os cofres do governo do Estado. O ex-governador Sérgio Cabral, a primeira coisa que ele fez foi acabar com a controladoria. O governador Pezão reativou, mas de maneira muito pequena, que não resolve. O doutor Wilson vai privilegiar muito os controladores do Estado e eles vão ter a autonomia que merecem. Senão, não funciona. Sem dúvida. E fica também a análise extremamente, eu diria assim, pertinente da nossa raposa felpuda, do professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho. O cenário estava tão degradado, o cenário político estava tão degradado que os eleitores recorreram às forças militares e à magistratura. E a toga, é verdade. Farda e toga. A farda e a toga, correto? Correto. De tal forma que me parece que o voto foi um apelo desesperado do eleitor pela mudança, pela transformação, pela tolerância zero com a corrupção e com a bandidagem. Com certeza. Suas considerações finais. Quero mandar um grande abraço a todos, agradecer mais uma vez o convite, é um prazer estar aqui e dizer ao povo de Nova Friburgo e região que o nosso governador, nós vamos ter um tratamento diferenciado, Nova Friburgo vai voltar a crescer, desenvolver esse grande potencial que nós temos, também no turismo, né? Sem dúvida. As vertentes são inúmeras. Verdade. E aquele que nos assiste, nos ouve nesse momento e quiser lhe falar diretamente, qual é a sua orientação? Tem os nossos canais de mídia, falamos muito disso aqui, mas o nosso gabinete é o 18 lá na Câmara, abre 9 da manhã e fecha às 18, não fecha para o almoço, que eu não aceito isso. O cidadão vai lá a hora que ele puder. Vai ser um prazer recebê-lo. De segunda a sexta, obviamente. De segunda a sexta. Ótimo, ótimo. Amigo. Obrigado. Saudações tricolores. Preocupadamente tricolores, sem dúvida, o que nos aguarda ainda são fortes emoções. Mas queremos agradecer a sua presença,
a sua disponibilidade de estar aqui, até porque, nesse momento, é o nosso elo de ligação direto com o governo do Estado. Conforme eu disse no início deste programa, há 6 meses atrás, quando Wilson Witzel tratava-se de um ilustre desconhecido, você o ciceroneou por Nova Friburgo e evidentemente, a sua escolha se mostrou acertada, porque ele se sagrou candidato ao segundo turno, passando pelo primeiro turno de forma assim surpreendente, mas que agora temos que ter um entendimento de que, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no nosso país, que as administrações sejam bem-sucedidas, amigo. Verdade. Não é verdade? Independente de quem esteja ocupando os cargos de chefia, as administrações sejam bem-sucedidas, porque se assim o forem, todos nós seremos beneficiados. A turma do contra, a turma da resistência, faz parte. Faz parte, é importante. Da democracia. Exatamente. O contraditório incomoda, mas é saudável. Com certeza. Tem que acontecer. Então, assim desejamos, assim temos a nossa expectativa, também renovamos o convite para que, em dado momento, ou antes ou depois da posse, Sua Excelência, o governador de estado, nesse momento eleito, e a partir de 1º de janeiro empossado, esteja aqui conosco também, apresentando as suas considerações diretamente para a nossa maciça audiência. Encerramos antes do bullying do tempo, conforme o convidado já me alertou para esse aspecto. Entendendo mais uma vez que cumprimos com a nossa principal finalidade, levar até você informação de utilidade pública, como fizemos durante toda essa edição. Se você, por qualquer circunstância, não conseguiu nos acompanhar desde o início, faça nas reprises ou pelas redes sociais. Vale acompanhar e assistir atentamente, porque tivemos aqui notícias alviçareiras, que é um termo utilizado pelos antigos apresentadores, no que se refere, sobretudo, a esta possibilidade absolutamente necessária e indispensável de comprometimento do governo do Estado com a região e, sobretudo, com Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.